Bom dia, senhoras e senhores, bom dia aos presentes, pessoal que também acompanha através das redes sociais aqui da página da Câmara de Vereadores. Hoje, audiência pública quadrimestral, período segundo quadrimestre 2023, gestão Sérgio Fausti, Odair Pes. Essa audiência pública para avaliar das metas fiscais do Executivo Municipal segundo quadrimestre de 2023. Audiência do Fundo Municipal de Saúde, audiência do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, audiência do Fundo Municipal de Assistência Social, audiência pública da apresentação da PLOA 2024, audiência pública da revisão das ações do planejamento orçamentário. Serão realizados nos meses de fevereiro, maio e setembro. Convido o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor vereador Neivo Borsato, para fazer a abertura oficial da audiência pública. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui em nome do presidente dessa Casa de Lei, seu Sérgio Vitale, todos os vereadores que estão presentes, funcionários, contadores, secretário ou ex-secretário que estão aqui, e declaro aberta a segunda quadrimestre da audiência pública de 2023. E para apresentar os dados contábeis financeiros relativos ao período de janeiro a agosto de 2023, convidamos o contador Diego Grau Desante. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia às autoridades legislativas, ao prefeito, secretários, nobres colegas de funcionalismo público e também ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais. A audiência pública é o meio legal de prestar contas de forma sequencial à população, à sociedade. E ela ocorre de forma quadrimestral. Ao fechamento de cada quadrimestre, nós temos a obrigação de fazer a prestação de contas através da audiência pública para todos. Tudo que a gente vai estar apresentando aqui já é publicado no Diário Oficial, nos meios legais de publicação. É transparência, um dos princípios da administração pública, transparência. Hoje nós temos duas pautas. Primeiramente, a audiência pública do segundo quadrimestre de 2023. E, em sequência, nós vamos estar apresentando o projeto de lei orçamentária anual de 2024, que já está distribuída aqui na Câmara de Vereadores, já está na mão dos vereadores, que é o projeto do orçamento para 2024. O orçamento de 2023, ele foi previsto num total de arrecadação de 58.288.000. Aqui nós temos as divisões por categoria econômica, as receitas correntes e as receitas de capital. Então, dentro do orçamento, nós fizemos a previsão de receita e despesa de forma equilibrada, ou seja, os valores previstos para receita e despesa são iguais. Princípio de equilibrar o orçamento. A arrecadação prevista total, ela tem as receitas correntes de 66 milhões, onde temos deduções, que é para a formação do Fundeb, perante o repasse, a gente faz a diminuição de 20%, totalizando 8 milhões de deduções. A receita de capital, que é 250 mil, aqui é previsto somente a parte de alienação, receitas sobre alienação de ativos. Então, a previsão total para 2023, ela tem um valor de 58 milhões. As despesas também são divididas em categorias econômicas, corrente e de capital. A despesa corrente, um total de 50.723.000. A despesa de capital, 4.573.000. E uma reserva de contingência de 291.000. É obrigatório a gente destinar 0,5% do orçamento total para a reserva de contingência. Essa reserva de contingência é para algum possível problema orçamentário ou financeiro que essa transforma de gordura para essa sanação de problemas. E também temos previsto para o Legislativo um repasse de 2.700.000. O repasse é através de uma metodologia de cálculo, junto ao Tribunal de Contas, a gente estima as receitas e projeta a transferência para o Legislativo perante o ano inteiro. Então, aqui na previsão, o valor de arrecadação e despesa tem que bater, é obrigatório. Então, temos as receitas correntes, despesas correntes, receitas de capital e também a despesa de capital. Uma regra para o poder público é
receita de capital sempre menor que a despesa de capital. Isso se dá à capitalização. O patrimônio aumenta, não diminui. Então, vocês vão ver que a receita é 250 e nós temos uma despesa de 4.500, ou seja, houve uma capitalização. O que ocorreu de janeiro até agosto, ou seja, do segundo quadrimestre, nós temos a realização. Da previsão para a realização, o total da arrecadação realizada até agosto, 43 milhões, divididas em correntes, 46 milhões, diminuindo as deduções legais e somando as receitas de capital, 2 milhões e 300. Então, nós temos aqui a divisão das receitas, que são os ingressos até a presente data do segundo quadrimestre. As despesas executadas ou empenhadas, que a gente considera o empenho, nós temos a divisão entre corrente de capital também. O total empenhado no quadrimestre, até o quadrimestre, 43 milhões 661 mil reais. Dividida entre corrente, 38 milhões 820 e capital, 4 milhões 841. Então vejam que nós temos o confronto entre a receita realizada e a despesa empenhada, temos um superávit de 209 mil reais. A gente considera na contabilidade pública o regime de contábil misto. Receita é quando entra, né, caixa, e despesa quando empenha, competência. Então nós temos aqui um superávit de 209 mil reais. Mesmo aí com a queda na arrecadação nos últimos meses, foram tomadas algumas medidas e a gestão até o segundo quadrimestre tem um equilíbrio, dando um superávit de 200 mil reais até a presente data. Isso aqui é um resumo. A seguir, eu vou estar apresentando as receitas por categorias previstas, as despesas, de forma a minuciar os dados. Aqui tem um comparativo entre gráficos, só para ficar melhor de visualizar os dados das receitas e das despesas previstas e as realizadas. Nota-se que aqui no quadro azul é a receita orçada. Até o quadrimestre nós temos a receita arrecadada, que é o que a gente comentou aqui no primeiro slide. No segundo nós temos as despesas orçadas e as despesas realizadas, também buscando o equilíbrio entre o que foi projetado na despesa no primeiro slide. E o último é um gráfico base mostrando que a receita arrecadada no quadro em rosa ou vermelho, ele está de acordo com a despesa executada, o que mostra o equilíbrio dentro do quadrimestre. Tranquilo até aqui? A gente vai estar apresentando, depois a gente vai abrir para questionamentos, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar, que a gente para a apresentação e explica, sem problema. Pessoal, aqui eu vou tentar ser menos técnico e mais objetivo, né? Porque o nosso foco é prestar contas, então vou tentar ser menos técnico. Vou estar direcionando alguns pontos principais e não vou estar detalhando tanto cada slide. Aqui são as receitas previstas e as realizadas por categorias e por tipo de receita. A receita corrente, que é a categoria econômica corrente, foi previsto 66 milhões. A receita de capital, 250 mil. E temos as deduções, que colaboram por item, né? Então, vocês vão notar que o nosso principal fonte de recurso é as transferências correntes. FPM e ICMS, que entram no código 17, que é a transferência corrente. E as realizações por cada item. Então, de 58 milhões previstos, já foi arrecadado 43 milhões. Se for arredondar matematicamente, uns 70%, 75% já realizado até o quadrimestre. Eu não vou detalhar cada item, mas aqui é os tipos de receitas. As origens: alienação de ativos, transferências, receita de serviço, receita patrimonial, contribuições, entre outras. Então, aqui um resuminho, colaborando o que a gente apresenta no quadro resumo, né? Aqui mais detalhado. Perante a despesa, aqui nós apresentamos por função do governo. Cortou um pouco o slide, acho por causa da configuração, mas tudo bem, acho que conseguem todo mundo entender. Metas fiscais da despesa por função do governo. Aqui as funções, a previsão, a realização, e eu coloquei nesse exercício, eu coloquei um percentual executado para ficar melhor entendido do que foi previsto e o que foi já executado. O legislativo aqui, eu só não coloquei o valor, mas depois eu vou estar falando sobre o que já foi repassado, porque é transferência, não é uma despesa do executivo.
Administração, foi previsto uma despesa de 7.900.000, já foi gasto 6.900.000. Eu vou arredondar os valores para facilitar também. A assistência social foi previsto 2.600.000, já foram gastos 1.800.000. Saúde foi previsto 10.700.000, já foi gasto 10.900. Isso até o quadrimestre. Isso aqui é a previsão para o exercício 2023 completo. E aqui o que foi gasto até o quadrimestre, ou seja, até 31 de agosto. Continuando, a cultura. Nós tínhamos uma previsão de 17.700.000, já foram aplicados 12.200.000. Ou seja, 69% já executado do orçamento previsto. Perdão, eu falei educação. Educação, 17.700.000 previsto, já foram gastos 12.200, que totaliza uma execução de 69%. A cultura foi previsto 127, já foi gasto 299. Teve algumas despesas além da prevista, então foi um aumento. O urbanismo foi previsto 3.180.000, foi gasto 1.179.000. A habitação ainda não teve algum gasto sobre a própria função, mas tem algumas atividades que estão transcorrendo. O saneamento, 93.000, foi gasto 90.000. A gestão ambiental, 595, foi aplicado já 812. A agricultura, foi previsto 2.600, já foi gasto 2.700. A indústria e comércio, 1.157.000, já foram aplicados 272. Transporte, que é o rodoviário, foram previstos 5.400, já foram aplicados 3.600. Desporto e lazer, que é a Secretaria de Esportes agora, a nova secretaria, foram previstos 439, já foram aplicados 408.000. Os encargos especiais, que aqui é o pagamento de parcelamento junto às agências de fomento, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que é o parcelamento de longo prazo. Nós tínhamos previsão de orçamento de 2.100.000, já foram pagos 2.200. Até a gente solicita, né? Quando falta orçamento, a gente manda projetos de suplementação para o Legislativo. E semana passada, na outra, aí, os vereadores que nos acompanham, lembram que a gente solicitou o orçamento justamente porque houve uma insuficiência de orçamento perante os encargos. Então, a gente suplementa. Reserva de contingência ainda não foi usada, né? Creio que não vai ser usada até o final do ano. A gente pode alocar em outra despesa se não ser usada. E um total de despesa já alinhada por função, que colabora com o que a gente apresentou no primeiro slide. Previsão de 58 para o ano de 2023, gasto até agosto, 43 milhões. Total de 74,9% de execução. Isso aqui colabora a gente com o primeiro slide, tá? Então, tentando resumir por item e função. Fale. Quando a gente prevê o orçamento, a gente tem que destinar na receita própria 15 para a saúde e 25 para a educação. Só que, claro, tem despesas que na educação não entram para o índice. Tá? Por exemplo, tem algumas despesas como merenda escolar, não é uma despesa de investimento, mas ela está computada aqui. Então, ela não computa nos 25. Aqui é o total alocado na educação. Porque o tribunal entende que tem umas despesas que não são investimento, dela não entra para o índice de 25%. Mas algumas são globais e entram aqui no gasto total. Tanto para a saúde e para a educação, essa regra também. Então, terminando aqui a parte da despesa, nós temos aqui um percentual de execução por cada setor. Nota-se, claro, que tem algumas secretarias que têm uma demanda maior que outras, e algumas questões, algumas variáveis que influenciam na execução, e que, ao final do exercício, a gente tem que ficar ajustando o orçamento, porque a gente prevê um orçamento quase um ano antes. E quando executa, pode ter alguma modificação. Isso é normal. Então, dando sequência. Vamos falar um pouquinho sobre a dívida pública. Até ali foi um resumo da execução do exercício 2023, de janeiro a agosto. E agora sobre a dívida pública. Ou seja, aquilo que tem de comprometimento no curto e longo prazo. Aqui nós temos 3 divisões. A dívida consolidada, que é a longo prazo, pagamento com agência de fomento, Banco do Brasil, operações de crédito. Também entra a questão do Ministério da Fazenda, parcelamento com PASEP, se tiver. Restos a pagar, que são despesas de anos anteriores.
e despesas do exercício, que é o orçamento ele é anual. Então, a transcrição orçamentária, a gente não utiliza a nomenclatura de resto para as despesas do exercício. Então, tem que subdividir. Restos são dívidas de anos anteriores, que vão ser executadas no transcorrer do exercício, e contas a pagar pertencem ao exercício. Começou dia 1º, vai até 31 de dezembro. O total de dívida consolidada até 31 de agosto, nós temos dívida contratual, com operações de crédito, 6.017 mil. Contribuições sociais, que é o PASEP, temos um restinho a pagar de R$ 2.110 reais. Total, 6.019. Volto a ressaltar que essa dívida aqui é a longo prazo. Agência de Fomento e Banco do Brasil. O principal portfólio que compõe essa dívida consolidada é as operações de crédito. São divididas e pagas com 1, 2, 3 exercícios, conforme cada contrato. Restos a pagar são divididos em processados e não processados. Processados são restos a pagar que já foram liquidados, só falta pagar. Já foi executada a despesa. Temos 150 mil reais. Não processados são despesas empenhadas e estão sendo liquidadas conforme a execução da despesa. Então, por exemplo, quando a gente empenha uma obra, a obra é global. Então, se vem lá um convênio da SEAB de 2 milhões, a gente empenha 2 milhões. E vai executando a obra e vai liquidando. Então, a gente transcreve ela e ela pode passar de um exercício. Pode ser 2 exercícios, 3 exercícios e assim por diante. Então, ela fica computada no não processado. Por isso que o valor de restos a pagar ele pode ser alto, porque a gente tem obras inclusas, que são executadas e vão sendo liquidadas conforme o processo. 2.970 mil, até a presente data. Contas a pagar do exercício, 2.967 mil. Aqui nós temos o que já foi liquidado e falta pagar, ou seja, já foi entregue a mercadoria ou já foi prestado o serviço, nós temos um valor de 845 mil. E empenhos que já foram empenhados, só que ainda não foram liquidados, ou seja, ainda não foi entregue o bem ou não foi entregue o serviço, 2.120 mil. Volto a dizer, pode ser que aqui nesses 2 milhões tenha alguma obra de valor global que vai sendo liquidado conforme o andamento da atividade. Um total de despesas a pagar no exercício, R$ 2.967 mil reais. Então, quando a gente faz o cálculo da dívida consolidada, considera os 6 milhões, que é a dívida contratual. Aí que ela compõe o limite de endividamento do município. Os restos a pagar são comprometimentos de anos anteriores e a dívida do exercício é o que está sendo transcorrida de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ok? Nenhuma dúvida? Adiante. Apresentamos, então, a parte da execução do orçamento, receitas e despesas previstas e arrecadadas, a parte de endividamento e agora um item importante, que é o cumprimento das legalidades, o cumprimento do fisco, que é índice de despesa de pessoal, cumprimento de investimento na educação e também investimento na saúde. O primeiro item é sobre a despesa de pessoal. Até a presente data, até 31 de agosto, nós temos uma receita corrente líquida ajustada de 60.221 mil. A receita corrente líquida ajustada é o ponto de partida para saber se eu estou gastando a mais ou a menos. Como que se computa a receita corrente líquida? É a soma de 12 meses. Então, eu vou pegar o mês atual e 11 anteriores. Por que isso? Porque nós temos épocas sazonais, quando a receita aumenta, cai, e tendo a média dos 12 meses, essa distorção ela é anulada. Então, 31 de agosto, nós temos uma receita total dos 12 meses de 60.221 mil. A despesa de pessoal também segue a regra. O mês atual e 11 anteriores. Total de 12 meses, em 31 de agosto, 30.865 mil reais. Aqui entra tudo que tem despesa de pessoal, até mesmo os contratos de terceirização. Um exemplo, os médicos que são contratados. Então, computando e comparando a receita do período mais a despesa, nós temos o percentual em 31 de agosto. Nossa despesa pessoal atingiu 51,25%. Os limites impostos pela LRF para controle da despesa pessoal são 3 etapas. Primeiro,
você não pode gastar, isso é para cada esfera, 90% da receita corrente líquida, do limite máximo, ou seja, o executivo é 54%, o legislativo é 6%. Então, vamos separar. O executivo, o limite máximo é 54%. 90% de 54 equivale a 48,6%. Então, quando ele atinge 48,6% é o limite de alerta. Não sofre nenhuma penalidade, é só comunicado que está extrapolando o índice. Quando atinge 95% do limite máximo, que é 54, 95 de 54 é 51,3, é o limite prudencial. Quando ultrapassa, daí já tem algumas vedações para o poder. No caso, para o Poder Executivo, algumas vedações pela LRF. E quando ultrapassa 54, daí sim, tem que tomar medidas drásticas perante o controle de despesa pessoal. E nesse período, fechamos agosto, 51,25. Está entre o alerta e o prudencial. Quem nos acompanha aí nas últimas audiências, lembra que na primeira audiência de 2023, nós estávamos com um índice de 48%. Então, teve um aumento do índice, justamente por quê? Porque a receita teve uma queda, a receita corrente caiu. Os repasses do governo, da União, teve uma diminuição. Isso impacta diretamente na despesa pessoal, que é o confronto entre a receita e a despesa. É um equilíbrio. E o índice fechou em agosto, 51,25%. Estamos entre o alerta e o prudencial. Tranquilo nesse item? Dando sequência, trago os dados da Câmara, do Legislativo. Despesa de pessoal dos últimos 12 meses, gastaram, mesma regra, gente, o mês de agosto e 11 meses anteriores. 1.700, sendo que o percentual deles é 2,8% gasto. E eles têm um percentual de 6% como máximo, 5,7% como prudencial e 5,4% como alerta. Então, a Câmara está bem abaixo do alerta. Aqui eu apresento as transferências que foram feitas do Executivo para o Legislativo. Lembrem que, para o exercício de 2023, nós tínhamos previsto repassar 2.700.000 para o ano inteiro para a Câmara. Então, foram repassados de janeiro até agosto 1.800.000. Está sendo feito o repasse mensal com a média aritmética, ou seja, 12.700 dividido por 12, repassado o valor exigido pela lei. Então, já foi repassado até agosto para o Legislativo, um total de recurso de 1.800. Então, o Executivo, despesa de pessoal, isso aqui é controle, é obrigação, tem que tomar cuidado. E também o Legislativo, com a despesa de pessoal também apresentada. É controle e tem que ser cumprido. A soma dos dois não pode ser superior que a 60%. É a soma do município, dividido em Executivo e Legislativo. Por enquanto, está tendo controle. Como eu colaborei antes falando sobre a questão da despesa e obrigação de investir na educação, aqui tem os dados relativos à Secretaria de Educação, os valores repassados e os valores aplicados que computam para os 25% que são a obrigação de investir. Até 31 de agosto, o valor exigido que o município teria que aplicar perante a receita arrecadada era 8.101.000. Ele já aplicou com recursos próprios 9.238.000. Então, ele está aplicando mais do que devia. Isso é bom, porque a educação é investimento. O percentual mínimo que teria que ser destinado era 25%. Isso está previsto na Constituição Federal. E o município, até 31 de agosto, já aplicou 28,5%. Então, está aplicando acima do mínimo. Isso caracteriza algo bom, porque está investindo na educação, traz retorno de forma direta e indireta para a sociedade. Vejam que isso aqui, pessoal, é recursos próprios. O município recebe transferências da educação, para a educação do Estado da União? Recebe. Só que a despesa é muito maior do que vem de recursos. Do Fundeb, a nova lei, a 14.133, obriga o município a aplicar do Fundeb 70% com um profissionalismo, com a folha salarial dos profissionais da educação, uma forma de valorização. Até 2020 e 2021, era 60%. Daí, com a nova lei, passou a 70%. Uma forma de valorizar o profissional da sala de aula. Hoje, nós temos a obrigação de aplicar 70% do que vem do Fundeb na folha salarial e está sendo aplicado
81,3. É bom também, tem que aplicar no mínimo. A despesa de pessoal era no máximo, tá? Era controle de gasto. Aqui é investimento, tem que ser aplicado no mínimo. No mínimo 25% com recursos próprios, estão aplicando 28%. Na folha do Fundeb, dos 70%, estão aplicando 81,3%. E o total gasto no período do quadrimestre, até o quadrimestre de agosto, né, no fechamento de agosto de 2023, nós aplicamos um total de R$ 12.944.000, que é a soma de todos os gastos, os recursos que vêm do Estado, da União, e os recursos próprios que o município aplica. Então, na parte do índice de aplicação da educação, está sendo cumpridas as obrigações constitucionais. Tranquilo? Dando sequência, nós temos os gastos da saúde. A saúde também é obrigação de investir. A saúde, o mínimo a ser aplicado é 15%. E dos 15% de mínimo, a gente já aplicou até 31 de agosto 25,57%. Então, aplicando bem além do que é exigido. Realidade do município que tem uma demanda alta na Secretaria de Saúde. Então, isso, a aplicação de recurso é alta. Vocês notaram na apresentação dos gastos por função que a saúde já usou mais de 100% até o quadrimestre. Então, é uma demanda muito alta perante a Secretaria de Saúde. Isso reflete no índice de aplicação dos 15%, que até agora foram 25,57%. O mínimo exigido de recursos próprios a serem aplicados seria R$ 4.728.000. E o valor já aplicado a recursos próprios até o quadrimestre foi de R$ 8.060.000. Então, está bem acima do mínimo. Então, a gente aplicou, bem dizer, 4 milhões, 3 milhões e meio a mais do mínimo. As transferências que vêm da União para gastar na saúde foram R$ 1.617.000, do Estado, R$ 358.000. Vejam que, se comparar com o que a gente aplica, é bem baixo o repasse. E o total gasto na Secretaria, temos um valor de R$ 10.431.000, que é a soma dos recursos próprios, das emendas, quando tem emenda parlamentar, e também das transferências da União e do Estado. É um gasto elevado pela demanda da realidade do município. Então, nós estamos aplicando 3 índices. Temos controle na despesa de pessoal, 51,3 é o prudencial, a gente está com 51,25. Na educação, a gente tem que aplicar 25, a gente está aplicando 28. E na saúde, a gente tem que aplicar 15, está aplicando 25. E isso tem que ser cumprido no exercício. Então, até 31 de dezembro, tem que fechar o cumprimento dessas obrigações constitucionais. Controle da despesa pessoal e também dos limites de aplicação de educação e saúde. Isso é constitucional. Ok, gente? Eu não tenho aqui. Não tenho aqui, mas... Do transporte escolar? Pelos valores? A questão do gasto de transporte escolar que o município tem é um gasto elevado, e o que vem da União e do Estado são valores pequenos, destinados para transporte escolar. O município aplica, eu até fiz a planilha e enviei para o senhor, né, que o senhor tinha me pedido lá em Curitiba, mas foi gasto em 2022 1 milhão e 200 com transporte escolar. Né, só do escolar, não contando a faculdade, só o escolar municipal. E em 2022 veio do recurso da União e do Estado para essa finalidade de transporte escolar, uns 600, 700, não, 400, 500 mil, mais arredondando, né? Em resumo, o município banca 60%, 70% de recurso próprio com transporte escolar. E o transporte escolar está ligado com o custo de combustível, e hoje vocês sabem que tem um alto, né, valor, o custo de combustível, e isso aí agrega. Então, para manter o transporte escolar, hoje está sendo basicamente o município bancando. Vem poucos recursos da União e do Estado. São valores pequenos. Mas, se precisar, a gente pode trazer os números exatos e apresentar. Aqui é só o de 2023, mas os de 2022, a gente tinha fechado, foi apresentado. Voltando aqui, então, sobre a assistência social, aqui a gente só traz um resumo dos ingressos e das despesas. A assistência social teve ingressos por blocos, eu vou só arredondar, né?
a fonte de proteção social básica, a especial, a qualificação de gestão e bloco de investimentos. Aqui tem os ingressos, entre os repasses e os rendimentos aplicados. O total que veio para a assistência social, 186 mil. Na assistência social, diferente da educação e saúde, não tem um mínimo a ser aplicado, né? Mas é uma forma legal de prestar serviço à sociedade. Então, vem dos órgãos da União e do Estado, até 31 de agosto veio 186 mil. E foram gastos, aqui eu trago por unidade, a unidade do Fundo de Assistência Social, do Fundo Idoso, da Criança e Adolescente e do órgão gestor. Foram gastos, no total, 1.905.000. Previsão para cada unidade e aqui a execução para cada unidade. Então, o orçamento atualizado para a assistência social é 2.953 e foram pagos 1.905.000. Então, nota-se também que a assistência social, o repasse que vem da União do Estado é baixo comparando com o gasto que tem. Não dá nem 10% aí do que vem. Ok? Esse aqui é um resuminho do que é executado na assistência social. Não vou detalhar cada fonte, cada linha, mas esse aqui é um desdobramento contábil para controle. Unidade, 4 unidades dentro do órgão assistência social. Então, dando sequência. Então, a parte do município da execução, que é o foco, apresentar como é que está a execução orçamentária, o cumprimento dos índices, obrigações legais, né? E o endividamento. Agora vamos para a Previdência, que é a nossa Previprata do município de Nova Prata. A Previprata teve um orçamento previsto de 13.670.000. Já foi gasto até 31/8, 9 milhões, perdão, aqui é a previsão de receita. Foram arrecadados até 31/8, 9.112.000. A despesa também foi prevista de 13.600.000, já foram empenhadas despesas no valor de 2.555.000. O confronto na receita e despesa da Previprata dá um superávit de 6.556.000 reais. Esse valor aqui, ele fica lá na conta da Previprata para pagamento futuro dos nossos aposentados e pensionistas. Aqui a mesma categoria, as receitas correntes, despesas de capital e assim por diante. Igual a gente apresentou no município, só que aqui mais sucinto, tanto que a Previdência não tem receita de capital por hora, né? Talvez futuramente aí tenha alguma receita de capital, mas por hora não. E temos só despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência, que é a sobra que vai para o fundo de previdência para ter a gordura para pagar futuramente os nossos aposentados. Então, o resumo da Previdência hoje é um superávit até 31/8 de 6.556.000. As receitas e despesas previstas, né, da mesma forma que eu apresentei do Executivo, a receita orçada e arrecadada até o quadrimestre, então está dentro do equilíbrio. A despesa orçada e a despesa empenhada, bem abaixo a despesa, né? A despesa da Previprata é baixa, é só manutenção. E tem poucos aposentados que usufruem ainda do benefício, então ainda está sendo baixa. E aqui no último, um confronto entre o que a gente teve de receita arrecadada e despesa empenhada. Está muito além a receita arrecadada do que a despesa, que colabora com esse superávit apresentado aqui. Um resuminho do que foi executado, aqui as receitas da Previprata. Também a gente traz por categoria econômica, tipificação, codificação contábil, mas só para destacar o que é previsto e o realizado. Receita prevista total, 13.600. Arrecadada, 912.000. Então, é um total comparando. Então, aqui já temos ali também um preenchimento do equilíbrio. Está sendo arrecadada uma média prevista da receita dentro da Previdência. Isso aqui é para o exercício 2023, já foi arrecadado 9.112 até o quadrimestre. Nas despesas, as despesas correntes, aqui é despesas com pessoal, encargos ou aplicações diretas, já temos um total até agosto de 2.554. Outras despesas correntes, 120.000, e o total, 2.555. Que colabore com aquilo que eu coloquei no primeiro slide, que é a despesa executada. E a gente só desmembra, né, faz uma ramificação para melhor compreensão do que e aonde que está sendo aplicado os valores.
Isso aqui são codificações contábeis das despesas que a gente utiliza para enviar ao tribunal e aos órgãos fiscalizadores. Igual do município, da Previdência e do Legislativo. Ok? Sobre os dados da Previprata? Sobre a execução do orçamento, né, sobre a audiência pública do segundo quadrimestre, tentei ser mais direto, mais objetivo, menos técnico, e tudo que a gente apresentou aqui está publicado. Mas se mesmo assim persistirem e tiverem alguma dúvida, pode estar questionando, pode se direcionar ao setor contábil que a gente vai tentar sanar. Antes de eu falar sobre o projeto da LOA 2024, deixo aberto, se alguém tem alguma dúvida aí sobre a audiência quadrimestral. Pode falar, vereador. Não tenho computado isso, Everaldo. Porque para nós, na contabilidade, o que vale é o valor total de despesa. A gente apura o valor integral para computar o limite de despesa pessoal. Mas pode ser levantado junto ao setor da RH quanto que tem de despesa por linha, por salário, quinquênios, gratificações e horas extras. Isso. Aqui é o total. Não tenho como te dizer agora quanto que representa a insalubridade, quanto que representa a gratificação nisso aí. Mas pode ser levantado. Tem no portal, tem o setor lá de pessoal que tem as despesas por função. Mas no setor da RH eles podem estar disponibilizando os gastos de cada linha. Hora extra, gratificação, principal, vencimentos, insalubridade, tudo. Isso aqui é o que engloba total. Mas pode sim ser levantado junto ao setor da RH. Tranquilo? Sobre essa parte? Sobre a execução, ok? Então, eu vou passar agora para a LOA. Clone, pode só sair e voltar ali na LOA? Então, a audiência pública do quadrimestre são os dados de execução, que é para a gente ter controle, acompanhamento da máquina pública, como é que está a arrecadação, como é que está a execução das despesas. E isso é de forma quadrimestral justamente para buscar a sociedade ter um conhecimento, né, ser transparente, para ver como é que está a gestão do município perante o exercício. E é feito de quadrimestral para acompanhamento. Até o quadrimestre, até 31 de agosto, né, que a gente está trabalhando, os dados de execução orçamentária teve um equilíbrio. A gente já teve reuniões, já foi promulgados decretos para condição de gastos, porque a ANSOP já divulgou portarias que ia ter queda na arrecadação e se concretizou. FPM teve uma queda nos últimos meses, ICMS também, e são as receitas que são a base do município, as transferências, e teve queda, muita queda. E o município, o gestor, o prefeito, juntamente com a sua equipe administrativa, fizeram reuniões e tomaram medidas para contenção de gastos. Isso já há alguns meses. E justamente por essas medidas que eles tomaram, buscou-se esse equilíbrio. Teve um pequeno superávit. Se não tivesse tomado algumas medidas, provavelmente a despesa ia ser maior, a receita menor, ia ter um déficit. Mas até o quadrimestre, com essas medidas que foram tomadas, com o decreto que foi publicado pelo Executivo, houve uma diminuição de algumas despesas e até 31 de agosto tem um equilíbrio financeiro e orçamentário. Tanto que tem um pequeno superávit. É baixo, mas ainda é bom. E os índices que foram aplicados, volto a destacar, o acompanhamento é quadrimestral, mas tem que fechar até o ano, o exercício completo, que é a competência de julgamento do tribunal. Mas os mínimos de educação, saúde estão sendo aplicados acima do mínimo, e o controle de despesa de pessoal está entre o alerta e o prudencial. Ainda está tendo um controle. E algumas variáveis influenciam nos indicadores, né? Se a receita cai, o índice sobe. Né? Se a despesa aumenta, o índice sobe. E por hora só está tendo queda na arrecadação. E a previsão é que no curto prazo ainda não tenha um crescimento. Então vamos ver como é que vai fechar o exercício daqui a alguns meses. Esperamos que a receita tenha uma melhora para buscar e manter o equilíbrio. Por hora está tendo equilíbrio. Ok? Então, sobre a execução, que é o quadrimestre, a gente apresentou. E volto a ressaltar que lá em janeiro, fevereiro, a gente vai apresentar o fechamento do exercício 2023, que é onde tem que cumprir todas as obrigações. Mas por hora está tudo legal, dentro da obrigação constitucional. Hoje, além da audiência quadrimestral, a gente vai apresentar o projeto de lei orçamentária anual, que é a nossa LOA para 2024. Aquilo que a gente preveu
dentro da realidade do município para o exercício seguinte, exercício 2024. Destaco que esse projeto já foi encaminhado para o Legislativo, já está distribuído com os vereadores. As receitas para 2024 compreendem o orçamento fiscal e de seguridade social, ou seja, orçamento fiscal, município, esfera legislativa e executiva, e seguridade social, previdência. Então nós temos um total, resumido aqui para 2024, de previsão para executivo e legislativo de R$ 61.785.000. Para a Previ Prata, temos um orçamento de 15 milhões. Total, englobando os dois orçamentos fiscal e da Seguridade Social, R$ 76.785.000. Bom, como que faz, ou como que é apurado a receita? A gente utiliza alguns mecanismos, né? Aqui a gente não tem achismo, tem que ter metodologia de cálculo comprobatório, tem que ter previsão. Então a gente considera alguns indicadores e a atual realidade do município. A receita prevista para 2024 levou em consideração, em resumo, o IPCA, o PIB, inflação, o histórico de arrecadação de exercícios anteriores, a arrecadação efetiva dos últimos 12 meses e dos 3 últimos anos. Aqui eu volto a destacar que a gente considerou o período de junho até junho de 2023, porque a gente elaborou o orçamento em julho, agosto, e encaminhou para o Legislativo agora no início de setembro. Finalzinho de agosto, início de setembro veio o projeto. Então são dados que a gente trabalha de junho de 2023 para trás. E também consideramos as resoluções, as emendas e valores disponibilizados via portais de consulta do próprio sistema e também das resoluções emitidas pelos órgãos fiscalizadores. Aqui, gente, tudo isso aqui é um resumo. A gente tem a metodologia de cálculo que a gente preveu a receita para 2024 com base em um histórico. Então, por exemplo, a gente pegou lá o FPM, só para vocês terem uma noção. Pegamos a média dos primeiros 6 meses de 2023, multiplicamos por 2 e consideramos o IPCA. Então, a gente pegou o que arrecadou até junho, fez uma média aritmética e considerou 6% de IPCA, que era o que é previsto dentro do relatório Focus, publicado pelo Banco Central ali em junho de 2023. Foi publicado. Então, tudo isso aqui foi previsto com essa metodologia, em resumo. Dando sequência aqui, eu vou apresentar para vocês o orçamento por categoria econômica, né? Nossa receita. Eu só vou resumir, gente, tá? O grupo 1 é as receitas correntes, receitas para manutenção. Nós temos aqui um total de receitas previstas de 61.523.000. Temos a receita de capital, que foram previstas 262.000, um total de 61.785.000. Cada receitinha, impostos, taxas, contribuições, aqui é o desdobramento contábil para a gente fazer a apuração das receitas, dos ingressos, com as respectivas deduções, que ao final temos um valor total de orçamento previsto para 2024, isso para o município, de 61.785.000. Que é aquilo que eu coloquei no primeiro slide. Aqui é a divisão por receita, categoria, tipo de receita e assim por diante. ISS, IPTU, ITBI, todo tipo de receita que o município tem. Ele entra em uma dessas categorias aqui. Mas aqui é um resumo, só para melhor compreender. Receita corrente e de capital. A despesa, na mesma forma. E aqui eu vou trazer as despesas por órgão. Eu vou tentar também ser bem direto, mas se alguém tiver alguma pergunta, sem problema, a gente para e tenta sanar. O legislativo foi previsto, junto com a metodologia de cálculo do tribunal, em conjunto com a equipe do legislativo, a gente viu e preveu um repasse para 2024 para a Câmara de Vereadores de 3 milhões. 3 milhões para o exercício inteiro de 2024. Para o gabinete, que é o órgão do município, o gabinete do Executivo Municipal, nós temos uma previsão de despesa de 693.000. Aqui as categorias econômicas, gente, tá? Tem aplicação direta, indireta, mas eu vou tentar resumir e só falar sobre o valor integral para cada órgão. Então, para o gabinete, 693.000. Para a Secretaria de Administração, Departamento de Administração, 5.731.000.
cada secretaria tem uma realidade e o orçamento é adequado com essa realidade. A demanda de cada departamento, cada secretaria. Então, o gabinete e a Secretaria de Administração. Em sequência, nós temos o Departamento de Ensino, que é a Secretaria de Educação, Cultura. Não temos mais junto o esporte está separado, né? Foi criada a secretaria esse ano, então no 24 já é uma secretaria separada, segregada. Então, para o Departamento de Ensino, nós temos 14.450.000. Departamento de Cultura, 293 mil. O Departamento de Ensino Infantil, 4.312, que aqui no infantil é pré-escola e creche. E o total para a Secretaria de Educação, 19.056.000. Dando sequência, nós temos o órgão de Secretaria de Finanças, que temos duas unidades. O Departamento da Receita e o Departamento de Controle Interno. Para o Departamento da Receita, foi previsto um total para 2024 de 1.400.000. Departamento de Controle Interno, 835.000, totalizando 2.237.000 para a Secretaria de Finanças, que engloba tributação, contabilidade, esses departamentos. Para o órgão de Secretaria de Saúde, no órgão municipal de saúde. Aqui temos média e alta complexidade, tudo junto na mesma unidade, totalizando um gasto para 2024 previsto de R$ 11.379.000. Aqui a gente trabalha com os dados reais, né? Não podemos superestimar o orçamento, então aqui é um item que demanda muita suplementação durante o exercício, que é de acordo com a realidade do momento. Mas por hora foi previsto 11.379.000 para 2024 para a Secretaria de Saúde. Para a Secretaria de Assistência Social, também dividido em o FMAS, o fundo, né? Fundo Municipal do Idoso, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e o órgão gestor. Cada unidade tem um orçamento específico. O FMAS, 555.000, o Fundo do Idoso, 59.000, o da Criança e Adolescente, 286.000, o órgão gestor, que é a centralização, 1.810, totalizando para a Secretaria de Assistência Social, 2.711.000. Então, ele teve um crescimento de acordo com a demanda da Secretaria de Assistência Social. Dando sequência, Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, que aqui é a divisão, né? Setor rodoviário, setor de urbanismo e o Departamento de Obras. Para o transporte, foi previsto para 2024, 4.942.000. Departamento de Urbanismo, 2.176.000. E Departamento de Obras, R$ 498.000. Vejam que aqui, no Departamento de Obras, é só despesa de capital, porque principalmente aqui é as obras, que é investimento. E nas outras nós temos despesas correntes e despesas de capital, mas a principal destinação é para essas três unidades onde ocorrem os investimentos. Então, obras, urbanismo e transporte, totalizando 7.618.000. Aqui só com recursos próprios. Não, a gente não faz orçamento com receitas de repasses de convênio. Quando vem receitas de repasse de convênio, a gente suplementa. Porque se eu prevejo receitas de repasse, eu superestimo o orçamento. A gente trabalha só com receitas próprias. Ok? Por isso que, no decorrer do exercício, vocês vão ver que o que é previsto e executado, às vezes, vai muito além, por causa dessas receitas de convênio, que vem da União, SEAB, CEIU, e a realidade aumenta. Só para algumas obras. A gente só trabalha no orçamento com receitas próprias. Com transferência para a obra, a gente só lança durante o exercício. Dando sequência, quase terminando aqui, o Departamento da Agricultura, nós temos um gasto para a Secretaria previsto de 3.822.000, para a Secretaria de Indústria e Comércio, foi previsto 738.000. Então veja que o orçamento é dividido por secretaria, por unidade e por órgão. Para fechar, nós temos a nova secretaria que foi criada esse ano. Na verdade, ela foi só tirada da educação, que era uma unidade da educação, e foi alocada como uma secretaria, que é a Secretaria de Esporte. Nós temos um recurso destinado para a Secretaria de Esporte para 2024 de R$ 485.000. Perante os encargos para 2024, nós temos uma demanda alta de 4 milhões de reais. Aqui eu quero ressaltar que em 2024 nós temos a inscrição de precatórios, que totalizam 1.322.000. Os precatórios são dívidas que
perante a justiça. E tempos atrás, de mandatos, né, não é só do exercício atual, não é só do mandato atual, de mandatos anteriores, onde as empresas entraram na justiça e o município vai ter que pagar. E quando vem essa decisão judicial, a gente tem que inscrever como precatório. E perante 2024, é obrigado o município a pagar de precatório R$1.322.000. Daí nós temos a dívida, que é aquela dívida consolidada, nós temos a amortização, que é o valor principal, e o pagamento de juros. Totalizando isso aqui, nós temos os encargos, que é a obrigação com dívida, com precatório, de R$4 milhões. Tranquilo? Até aqui, gente? Só o precatório, 1.322. Tem que ser pago até final do ano de 2024. Esse ano a gente não tinha precatório. Há uns 2 anos atrás, nós estávamos no regime especial que fazia o pagamento parcelado. Esse ano é um regime novo. Para 2024, a gente vai ter que pagar integral o que foi perdido perante a justiça e vai ter que ser pago no exercício. 1.322. Em síntese, um crescimento que a gente teve no orçamento de 6%, boa parte desse crescimento do orçamento vai ser destinado para pagar precatório, que é a dívida que o município tem que pagar. Independente se é de mandatos anteriores ou do mandato atual, tem que ser pago. A reserva de contingência é aquela regra. Do orçamento total, a gente destina 0,5%. Então, vocês pegaram 61.785.000, 0,5%, R$308.000. Então, aqui a gente fecha o valor total, desdobramento por órgão, por unidade, por função do governo. Tranquilo, gente? E aqui, só para vocês terem conhecimento como que a gente elabora o orçamento, a gente tem as fontes de recurso. Aqui nós temos cada origem do recurso, a receita e a despesa. E tem que ser a diferença zero. Não tem que ter saldo, tem que ter equilíbrio. Então, por exemplo, ó, do Fundeb, que é da educação, tem o Fundeb 70 e o 30. O total de receita e o total de despesa, não pode ter nada de diferença. Do PENAI, que é para a alimentação das escolas, merenda escolar, previsão de 156 mil, previsão de gastos 156 mil. Tem que ser redondo, os valores têm que bater. O que tem de previsão de cada fonte de recurso tem que ser aplicado. E aqui, o desdobramento de todas essas receitas, aqui só tem a diferença da reserva de contingência, que o 0,5% sai do livre, né? Então ela fecha. Nós temos um orçamento de receita de 61.785 e despesa 61.785. Então é um desdobramento total. Aqui, gente, eu quero ressaltar a importância da elaboração do orçamento. E como que não é fácil elaborar o orçamento. Todas essas fontes aqui, tem fontes que são vinculadas para a Secretaria de Educação, como, por exemplo, a bloco de custeio, vigilância e saúde, é só para educação. Algumas é só para a escola, o 103, o 104, o salário de educação, o PENAI, Fundeb, só para educação. Só que dentro do orçamento a gente tem que destinar um pouquinho de cada receita para folha, para aplicação direta, material de consumo, serviços de pessoa jurídica. Quando a gente prevê, às vezes, a previsão de um ano para o outro há alguma mudança. E pode alguma receita não se concretizar ou vir abaixo do previsto e eu ter que tirar de outra receita para suplementar uma despesa. Por isso que a suplementação, às vezes, ela é necessária, porque a gente tem um conjunto de receita destinada, despesas alocadas, e às vezes o que a gente prevê pode ter variação. E quando não vem uma receita prevista, a gente alocou aquela despesa, tu vai ter que realocar. E isso demanda de a gente realocar parte do orçamento, tirar de um lugar e jogar para outro, que é a suplementação de acordo com a demanda. Em resumo, a LOA do município, ela contém 42 projetos orçamentários e 45 atividades. Um total de 658 dotações, rúbricas orçamentárias. Então, várias dotações com cada fonte detalhada. Uma despesa pode ter fonte livre, fonte dos royalties, fonte da 103, fonte da taxa, assim por diante. Então, uma divisão e a gente tenta prever durante o exercício, que vai vir perante cada mês e alocar conforme a necessidade do município. E aqui só para mostrar que o equilíbrio entre receita e despesa fecha zeradinho. Tem que fechar, isso aqui é matemática, zero. A diferença não pode ter nada mais, nada menos, é o equilíbrio.
Sim, a demanda da merenda escolar é muito além do que vem. Nós temos um repasse base previsto para 2024 de 156 mil. Mas hoje, só para terem conhecimento, nós destinamos basicamente todo o repasse do salário de educação para a merenda escolar. E mesmo assim está faltando recurso em 2023. Nós estamos destinando royalties também para a merenda escolar. Porque a demanda é alta e o repasse que vem é bem baixo, é muito baixo. Então, a menina que cuida da merenda escolar, a Ana Maria Belé, ela faz os pedidos, não tem no orçamento no PENAI, tem que pedir em outra fonte. Daí a gente vai utilizando conforme a realidade do município. Disponibilidade de recursos. O PENAI já está totalmente comprometido, salário de educação também, a gente está utilizando as fontes que temos, as fontes disponíveis. Então, às vezes, é complexo, né? A gente demanda de um planejamento, mas, às vezes, a realidade não ocorre, porque ocorrem distorções. Transporte escolar, teve aumento. Combustível, teve aumento. Então, tudo isso influencia na execução da despesa e, consequentemente, na realocação dos recursos. E isso é notório que o planejamento de um ano para o outro pode ocorrer variações. E algumas variáveis a gente tenta explicar, por exemplo, na alocação de fonte de recursos. Ok? Sim. Só para explicar, elucidar, Gilmar, a gente, no regime especial, a gente depositava uma parcela, daí alocava numa conta e depois a Justiça destinava para quem estava na sequência para receber. Nesse regime que nós entramos, esse ano, 2023, a gente não teve precatório, mas em 2024, perante a Justiça, veio a decisão, a gente vai ter que depositar no ano, pode ser parcelado, pode ser numa vez só, até o final do ano depositar R$1.322.000. Isso é obrigatório. Então, em 2023, a gente vai ter que retirar do recurso livre, recursos próprios, e pagar os precatórios nesse valor. Isso já compõe a dívida. E os encargos, eu quero destacar bem isso. Quando a gente elabora o orçamento, tem 3 itens que a gente tem que considerar. Folha de despesa pessoal, os encargos e os precatórios. Daí, depois, o que sobra, a gente destina para manutenção e investimentos. Mas o precatório é obrigatório. Aqui eu não vou dizer certo de o que compõe, mas tem despesas que entraram na Justiça de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que saiu a decisão ano passado para esse ano e vigora o pagamento para ano que vem. As inscrições de dívida ativa, daí o jurídico do município executa. Daí é o jurídico que tem a competência de judicialmente cobrar os direitos a receber. Os contribuintes que não pagam ficam inscritos em dívida ativa e, passado um tempo, o jurídico do município executa. Daí é judicial também. Quando a gente estava no regime especial, que pagava parcela, a gente previa. Em 2023, a gente não teve precatório. Mas para 2024, a gente veio a decisão da Justiça, o valor integral para pagamento pelo nosso regime para ano que vem. Então, isso aqui a gente teve que incluir, é obrigatório você incluir, você tem que destinar primeiro para folhas de salário, para os encargos, dívida e para os precatórios. E para 2024, o precatório é obrigatório o pagamento, além da dívida, né, com o Banco do Brasil, a gente fomenta, que é o parcelamento das dívidas consolidadas. Mas, ressalto, só para comparar, o nosso orçamento de 2023,
quem lembra? 58 milhões e 800, arredondando. 2024, 61 milhões e 700. Um crescimento com o IPCA, PIB previsto de quase 6%. Desses 6%, boa parte vai vir aqui para precatório, que nós não tínhamos no ano passado e nem nesse ano. Ainda não, mas tudo que for julgado e o município perder judicialmente, daí vem a decisão até junho do ano que vem para a gente incluir para o orçamento 2025. Daí. É com o jurídico do município. Eu não sei dizer quem que entrou judicialmente agora que está cobrando o município. Mas não temos uma previsão no passivo, porque daí é a justiça que está analisando. Ok, pessoal? Então isso aqui é o que compõe o orçamento do município para 2024. É difícil de elaborar? É, mas a gente tenta trabalhar de acordo com a realidade. Destina recursos para as obrigações, despesa pessoal, dívida, e depois a gente destina o que sobra para manutenção e investimento. Tranquilo sobre o município? Para fechar, eu tenho também a apresentação das receitas e despesas previstas para a Previprata. Lembrando que a Seguridade Social foi um orçamento previsto de 15 milhões. Então, a Previprata para 2024, nós temos um orçamento de 15 milhões previstos, sendo receitas correntes, somente de 10 milhões e 117 mil, e de repasses diretos, de contribuições, e outras receitas de 4 milhões e 800. Totalizando 15 milhões de ingressos previstos para 2024 para a Previprata. Aqui entra tudo, aporte, repasse e contribuição. Rendimentos das aplicações financeiras, tudo que é ingresso para a Previprata está aqui em divisão sobre categoria de cada tipo de receita. As despesas, então, da Previprata, nós temos previstos a despesa corrente de 5 milhões 345 mil. Aqui a gente só dividiu, coloquei sobre o elemento 2, né, aplicação direta, 4 milhões 548 mil, que aqui entra o pessoal, encargos, né, e outras despesas correntes, 781 mil. E por último, a despesa de capital, 25 mil reais, que é investimento, né, imobilizado, e reserva de contingência, que é aquilo que é o confronto entre a receita e a despesa, que vai para os cofres da Previdência, somando no total de recursos para pagar os aposentados num período futuro. Então, o orçamento previsto de receita para a Previprata, 15 milhões, e de despesa, 15 milhões. Categorias econômicas, de despesa e de receita, buscando o equilíbrio também. Nós tínhamos para 2023, 13 milhões e 700. E esse ano, 2024, 15 milhões. Houve um crescimento. Perante a Previprata, alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal, então, hoje nós temos duas pautas, né? A audiência quadrimestral do município, né? Até a 31 de agosto, os dados contábeis financeiros, e o projeto de LOA, que já está aqui no Legislativo para votação e apreciação dos nobres vereadores, que vai vigorar para 2024. Tudo que eu apresentei já está publicado, já está nos diários oficiais, dos meios legais de publicação. E se mesmo assim, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem se direcionar ao setor contábil, que a Cleone, nossa equipe técnica vai tentar sanar da melhor forma possível. Tentei ser menos técnico possível, mais direto, mais objetivo, mas se tiverem alguma dúvida, podem pedir. Deixo aberto se alguém tiver alguma questão. Tranquilo? Então, muito obrigado. Obrigado, Diego, contador do município de Nova Prata do Iguaçu, trazendo as informações. E, nesse momento, a gente dando sequência, convidamos o prefeito municipal Sérgio Fausti para fazer as suas colocações. Meu bom dia novamente a todos. Quero primeiramente agradecer aqui ao presidente Sérgio Vitale por ceder o espaço para nós podermos fazer essa audiência pública, cumprimentar os vereadores que estão aqui, Gilmar Minosso, Everaldo Cossel, Márcio Runck, os vereadores que estão presentes aqui. Cumprimentar todos vocês, servidores, demais servidores, a PAI aqui, através da Olivete, nossa coordenadora, o Cristóvão, presidente da PAI, nosso muito obrigado. Enfim,
fazer um agradecimento especial a você, Diego e a Cleone, tem se dedicado muito, servidores exemplares, pessoas que estão sempre presentes no trabalho, cumprindo suas obrigações e apresentando para nós esses números aí dessa audiência pública referente ao segundo quadrimestre. Cumprimentar também quem está nos acompanhando através das redes sociais e dizer, né, que para nós este ano está sendo um ano bem puxado, bem diferente, bem atípico comparado com os demais anos anteriores da nossa gestão, justamente pelo que o Diego vem colocando aqui, falou aqui. As receitas, as arrecadações nossas baixaram muito, né? E ainda nosso índice está bom, porque considerou até agosto, setembro do ano passado até agosto, né? Foi feito esse cálculo. No ano passado nós tivemos uma arrecadação muito boa. Então se diluiu em 12 meses, 6 meses desse ano, e 8 meses desse ano, 8 meses desse ano, com mais 4 do ano passado. Então, ainda está bom. Estamos tomando várias medidas, fizemos um decreto de contenção de gastos, né, em julho. Agora em setembro nós refizemos, acrescentamos mais algumas coisas importantes para o poder público conter despesas e gastos. Estamos tomando outras medidas verbais também, com todos os secretários, com todos os departamentos do município, para que a gente continue com o nosso trabalho, né, e possa prestar esse serviço para a nossa população e chegar ao final do ano, em dezembro, né, com as contas equilibradas. Mas não é só aqui que a gente está trabalhando, não é só em Nova Prata que nós temos feito isso, nós temos cobrado muito a nível de ANSOP, que são os 42 municípios aqui do Sudoeste, muito da AMP, que é a Associação dos Municípios do Paraná, e está agendado já para a próxima semana, né? Nós temos toda uma pauta para discutir com o governo federal, suas lideranças, com os nossos deputados federais aqui do Paraná, e acredito que semana que vem vamos ter prefeitos do Brasil inteiro, são mais de 5.200 municípios, está se esperando lá um número muito bom de prefeitos. Nossa pauta é justamente a responsabilidade do município perante a programas governamentais e também a nossa queda de arrecadação. Como o repasse principal, a maior fonte de renda é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS. Nós temos também a questão do transporte escolar. Hoje nós estamos bancando ele 60% a 70%, né, de responsabilidade nossa de fazer esse transporte escolar dentro do município, os alunos da rede pública municipal e também da rede pública estadual. Nós queremos estar discutindo esse ponto. Nós queremos estar discutindo também a pauta, o SAMU. Tem uma água, hein? O SAMU também, a responsabilidade hoje do município é 25%. Nós estamos gastando 60%. Então o custo com o SAMU é 60% dos municípios. E nós queremos também que tanto o Estado quanto o governo federal assuma as suas responsabilidades, que é 25% do Estado e 50% da União. Então são pautas entre as do FPM, ICM, SAMU, transporte escolar e outros pontos importantes que vamos estar discutindo lá na semana que vem em Brasília. O governo do Estado já se manifestou favorável, já essa semana estive lá, vai liberar um pouco de recurso livre na saúde, não é um valor estrondoso, mas é um valor importante para nós que estamos passando por dificuldades e também para a educação, para ajudar aí na questão da educação com as nossas despesas. E o governo federal também tem se manifestado, né, já antecipou, né, sabe dessa pauta que nós temos, se comprometendo em ajudar. Mas nós vamos lá, queremos colocar entre os repasses que caíram, aqui eles assumam também a parte, como eu já disse aqui, desses pontos que nós vamos levar. E é isso, nós como gestor queremos trabalhar firme e forte, manter o equilíbrio fiscal orçamentário do município. Você sabe que a responsabilidade fiscal sobrecai sobre o prefeito, sobre o executivo, sobre os secretários e chefes de departamento, mas o principal é o prefeito. Dizer, Diego, acho que o pessoal conseguiu sanar todas as dúvidas, né? Conseguiram observar as despesas feitas até o segundo quadrimestre deste ano 2023 e também a previsão orçamentária do próximo ano, um crescimento de aproximadamente 6%, né? Sabemos que as coisas subiram muito e a gente vai ter dificuldade realmente, municípios, se não houver um incremento de receitas dos municípios, os municípios, não Nova Prata,
só Nova Prata. Vão ter dificuldade de prestar o serviço que nós estamos prestando hoje em todas as secretarias, manter com qualidade esse serviço. Mas nós, como gestores, temos a obrigação e a responsabilidade de fazer esse trabalho com muito carinho e muito amor. Em nome da administração, quero agradecer mais uma vez aqui o espaço cedido pela Câmara de Vereadores, o Neivo Borsato, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, não está mais aqui, que abriu esta audiência. E, como executivo, declaro encerrado nossa audiência pública do segundo quadrimestre de 2023. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Que pena que mais pessoas não participem, né, das audiências públicas, onde muitas coisas são esclarecidas por intermédio dos números. Mas eu queria fazer uma sugestão, não como procuradora da Câmara, para o prefeito, em termos de arrecadação. O prefeito, eu não sei se saberia me responder hoje, quantos imóveis do município estão ocupados indevidamente? Nós temos, eu acredito, que um número de aproximadamente de 50, 70, 80 imóveis do município que estão ocupados indevidamente, imóveis esses que foram cedidos de forma contrária à lei. Inclusive, a Associação Comercial também recebeu um imóvel ali para construir e hoje está sendo processada pelo Ministério Público para fazer um ataque a qual que é a sugestão que eu dei. Sempre soube que, inclusive falei com o prefeito no início do mandato, que isso era essencial a gente ver para fazer uma devolução, devolver para o município o valor do imóvel ou comprar um outro imóvel para devolver o lote, porque o lote é do município. Então nós temos aí em torno de 60, 70 imóveis, lotes que foram doados, vai lá e constrói, né? Tanto de residência como de comércio. Então, eu acredito que se o município, junto com o Ministério Público, chamar esse pessoal, fazer as taxas para devolução desse dinheiro para o município, eu acredito que seja uma fonte imensa de arrecadação. Inclusive, da Associação Comercial, a proposta é a gente devolver para o hospital. Não é hospital. Ampliação do hospital ali. Então, eu acho que é uma forma de arrecadar. Está fora da audiência pública isso, acho que é importante que você saiba, porque também não é correto você receber um imóvel que é do município, construir e ficar para você, sendo que isso é público, sendo que isso é do município, como aconteceu com a associação. Então, a associação vai ter que devolver, o Rotary tem que devolver, a Associação dos Padres lá tem que devolver, e isso seria uma forma de aproveitar o embalo e a gente fazer um levantamento disso tudo e organizar essa situação. Seria uma arrecadação, acredito que imensa para o município. Porque se pegar todos esses imóveis, fazer as avaliações que foram doados, e doados de forma, inclusive, política, né? Então, seria uma forma de arrecadar. Muito significativo. Mas seja onde for usado, seja utilizado aqui, ali ou lá, é um bem público que está sendo devolvido para o município. Não importa onde vai ser utilizado, importa que é uma arrecadação que depende de você para começar isso e ir em frente. Pode ser, tem que ser feito junto com o Ministério Público, né? Pode ser destinado para o hospital, pode ser destinado para, não sei, para casa-lar, pode ser destinado para... Enfim, é dinheiro público que vai ser destinado para fim público, que hoje são bens públicos que estão destinados para fins particulares, o que não é correto. Você sabe disso, você era vereador, você sabe quantas leis foram aprovadas aqui dentro indevidamente, né? Então, agora eu acredito que seja o momento de trazer isso de volta para dentro do município, para aquilo que é público, que é nosso. É uma forma de arrecadação aí que está na mão e é só ter atitude e fazer com que aconteça.
Só que essa comissão que foi feita, prefeito, não, prefeito, foi feita, essa comissão que foi feita não é nesse sentido. Era no sentido de fazer um levantamento, agora não se evoluiu para devolução. Tem que ser feito todo um estudo com comissões, porque a pessoa também já construiu, é recebedor de boa-fé. Para o município pegar isso de volta, ele vai ter que indenizar, acredito que eu, apesar de que o Ministério Público da associação, ele não está entendendo dessa forma, mas uma comissão da associação, uma comissão do município, uma comissão da sociedade civil, seria interessante, né, para poder compor isso. Se está valendo R$1 milhão, tá valendo, vai fazer o quê? Você recebeu, construiu, sabendo que não podia, né? Nós temos leis aqui que o Ministério Público fez a recomendação para anular a lei que foi dado, foi anulada a lei e a construção continuou e terminou. Então, assim, entendo que é uma situação difícil, mas eu acho que tem que começar, né? Tem que começar. E começou pela associação comercial, está em negociação para a devolução do dinheiro, inclusive destinado para o hospital, para organizar. Então, acredito que cada um tem interesse também em ter a sua própria escritura, né? Os empresários, as pessoas que receberam lote em áreas institucionais, que construíram suas casas, sabem que estão ali de forma ilegal porque não tem escritura. Então, assim, se está errado, infelizmente a lei está para isso. Seria essa a minha colocação. Exatamente. O gestor é que nem casamento, você assume tudo, o passado e o futuro, e acabou, né? Convidamos, só relembrando, pessoal, para fazer a assinatura da lista de presença, ali com o Chico, convidamos o presidente da Câmara para declarar o encerramento, então, da audiência pública do segundo quadrimestre. Prefeito. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença de cada um, as autoridades, ao prefeito, ao Diego, a Cleone, o pessoal que conduziu essa audiência pública. Então, declaro encerrada a audiência pública do segundo quadrimestre de 2023. Bom dia a todos.